Olá, tudo bem? Meu nome é Cleiton Esteves. Eu vim aqui para bater um papo com vocês sobre produção de material didático para crianças. Eu sou ilustrador e tenho uma experiência já com produção audiovisual também, com animações, e quero trazer aqui para vocês algumas curiosidades e como funciona o meu processo criativo para produzir materiais aí para as crianças, né, com foco no educativo, com foco na orientação e também no lúdico, né? Então a gente vai falar também de produção para entretenimento. Então, o bate-papo de hoje vai ser sobre produção de materiais didáticos para o processo de ensino-aprendizagem. Vamos lá então? Como eu disse, meu nome é Cleiton Esteves, eu sou formado em publicidade e propaganda, tá? Sou pós-graduado em docência no ensino superior, então quando estava na graduação me despertou bastante aí o interesse pela área de educação, pela educação superior, e eu tenho mestrado em comunicação e cultura. Então, eu tenho uma formação acadêmica aí que me traz uma bagagem interessante para trabalhar e para tentar aí trazer um pouco do mercado para a sala de aula para os universitários e também com um pezinho na teoria, né? Então, eu consigo também trazer aí um conteúdo mais teórico. Interessante que eu consigo testar a teoria na prática no mercado. Eu trabalho com criação publicitária, tá? Hoje eu sou no mercado coordenador de artes da TV Tem, a maior afiliada à Globo no interior do estado de São Paulo. Eu sou professor universitário, como eu disse, sou designer, motion designer, que é trabalhar com animação, ilustrador de livros infantis e também tenho uma produtora, né? Eu sou sócio-diretor da Checheleco Produções. É um projeto muito interessante que é focado em criação de músicas e ilustrações e animações, né, vídeos para crianças. Então eu já tenho uma experiência bem interessante aí para trocar com vocês quanto à produção de conteúdo para crianças. Eu vou aqui fazer um desenho de um escopo, de um modo geral, como que eu trabalho, qual o meu processo criativo, para onde que eu vou quanto a software, quanto às pesquisas que preciso fazer e como que eu me alimento também de conteúdos teóricos para embasar todo o meu processo criativo, né? Como que eu faço para deixar aí o meu trabalho como ilustrador, como designer, como animador, mais eficiente aí na conexão com os espectadores, que no caso são as crianças. Como que eu faço esse trabalho, tá? Então, nós vamos fazer um percurso que a gente precisa entender aí um pouco da minha área de atuação também. Vamos lá, então tem alguns trabalhos que eu fiz recentemente, né? Então, eu fiz alguns livros, né? Ilustrei alguns livros da editora Juca Pincel, aqui em Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. Também fiz um trabalho recente, que foi a ilustração do livro O Desafio do Agito, né, para uma publicação aí de uma parceria da Celafisques, né, que é o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, junto com o E-Museu, que fica no Rio de Janeiro, que é o Museu Digital do Esporte Brasileiro, tá? Então, fiz esse trabalho recentemente para eles e é importante a gente entender que esses trabalhos eles têm aí uma versatilidade muito grande, porque eu fiz o livro, né, a ilustração, pensando na impressão e também viabilizando aí a versão digital. Primeiramente, o desafio do agito, né, da Celafisc foi feito para o e-book, né? Então ele foi feito de um forma para veiculação digital. E esse material depois ele veio a ser impresso. Então tem aí as possibilidades da gente pensar esse material em vários tipos de mídia, né? Eu tenho também a produtora Checheleco Produções. Nós trabalhamos por encomenda, tá? Então nós atendemos algumas empresas também, mas a princípio a Checheleco Produções trabalha na criação de um projeto de músicas infantis e animações. E esse projeto existe já há algum tempo, né? Uns 3 anos já no YouTube e em algumas plataformas. Nós fazemos os lançamentos das músicas em todos os streams de música. Então o Checheleco é um personagem, uma personagem que eu criei, eu tenho um sócio, né, o Chechel Vieira, e nós criamos esse personagem e o universo para esse personagem interagir, e todas as músicas temáticas também
são criadas de forma autoral. E é interessante porque esse tipo de projeto abriu algumas possibilidades e por isso virou a produtora Xexeleco Produções, porque nós conseguimos aí fazer com que algumas empresas olhassem para o projeto e essas empresas então tiveram interesse em produzir um material muito parecido. Então nós fizemos aí a Turma da Confusão, o Dino, que é de uma rede de restaurantes em São Paulo, e também o Applebee's, tá? Que é uma rede de parques temáticos que fica viajando, né, de forma itinerante entre os shoppings. Então são alguns projetos que estão em andamento e esses projetos eles são totalmente audiovisuais, tá? Esses projetos eles não nasceram como impresso em livros, livros infantis, eles nasceram já no digital e nasceram na produção audiovisual. Então fica aí o convite também para vocês conhecerem o canal do Xexeleco, desse personagem, e aí vocês vão ver um pouco do meu trabalho. Um pouco do meu trabalho como ilustrador, como motion design, como animador, e também o meu trabalho como contador de histórias, né? Porque a gente acaba sendo um contador de história porque a gente gera conteúdo para as redes sociais, para a internet e aí para os pequenininhos, para as crianças. É interessante porque cada um desses projetos que eu mostrei para vocês, eles têm uma faixa etária de interesse, né? Eles têm ali um público que é bem direcionado e a gente faz um trabalho anterior aí, que é um trabalho minucioso, de tentar entender para qual criança a gente está trabalhando, qual que é esse público. Então, os materiais do Xexeleco Produções, por exemplo, a faixa etária ali, por incrível que pareça, é para criança de 6 meses até 2 anos, 2 anos e meio de idade. Tá? E aí, o trabalho que a gente faz também com o Juca Pincel já é um trabalho para crianças que estão no início da alfabetização ali por volta de 5 anos, de 5 a 7 anos. E aí o trabalho que foi feito recentemente para a Celafisques foi um trabalho para crianças maiores, né? Crianças de 8, 9, 10 anos, né? Crianças já alfabetizadas. Então é interessante porque você tem tem que ter, né, uma certa preocupação aí para trabalhar essa ilustração muito bem direcionada para alguns grupos de crianças, pensando mesmo, eu que sou formado em publicidade, pensando mesmo em público-alvo, né? Para quem que a gente está produzindo esse material? Qual é o foco de interesse? Então tem que ter essas perguntas respondidas de alguma medida, tá? Então, para a gente dar sequência aqui, eu separei alguns tópicos importantes para o meu processo criativo, que daí eu faço questão de trocar com vocês. E depois, ali mais adiante, eu vou fazer uma separação também teórica, porque precisa ter esse embasamento, né? Não é simplesmente o designer, o ilustrador, se sentar e começar a trabalhar sem uma pesquisa anterior, tá? Então, o material didático para criança, para o meu processo criativo, para o processo criativo da minha empresa, é um processo muito interessante porque a gente precisa entender o seguinte: a gente vai trabalhar muito forte o desenvolvimento cognitivo e psicossocial das crianças, tá? Como as crianças assimilam informações e quais são as fases de desenvolvimento dessa criança, a gente precisa entender essa parte, esse processo, entender principalmente ali a faixa etária e fazer essa investigação para ver qual o tipo de dinâmica que a gente vai trazer para o material gráfico produzido, para o material ilustrado, né? Se for para o impresso ou se for material também em audiovisual, né? Em animação. Quais são os estímulos visuais e interatividade possíveis, tá? Então, quando eu faço alguns projetos, esse projeto ele tem o interesse de atingir também as crianças através de aplicativos, games. A gente faz questão também de entender para onde que os personagens que estão sendo ilustrados, aquela narrativa, aquela história, como que ela pode ser contada. Então, desses projetos anteriores que eu descrevi para vocês, a gente tem ali o Juca Pincel, que virou um game também, então virou um jogo ali, rola uma interatividade, e o próprio Xexeleco, que é o personagem que nasceu no audiovisual, nas animações, ele também tem um foco aí no digital, então tem um jogo também que você consegue baixar lá no Play Store. Então você precisa entender a dinâmica do projeto, para qual criança será a produção, e aí fazer a separação aí de mídia, a separação para quais mídias esse material pode rodar. Depois, uma outra preocupação que deve ter
é o seguinte, a linguagem, né? Se você vai ter uma linguagem acessível, considerando muito aí a faixa etária das crianças, né? Dicas sobre como adaptar a linguagem ao nível da compreensão das crianças. Então, você tem que ter uma série de possibilidades de atingir esse público de diferentes formas em diferentes linguagens, considerando faixas etárias, obviamente, tá? Então é importante a gente, toda vez que pega um projeto, sugerir, dar dicas, né, de como adaptar uma linguagem, pensando em multiplataformas, tá? Então, quando eu tenho uma música e um vídeo em animação lançado no YouTube, com certeza esse vídeo, essa animação pode virar um livro impresso. E com certeza esse mesmo conteúdo pode virar aí um game, né? Um game interativo para baixar lá no Play Store. Então, cada uma dessas mídias exige uma dinâmica diferente, uma linguagem própria, e aí você precisa estar atento para se adaptar e para você ir sugerindo isso no caminho do projeto, tá? Então, é um projeto muito difícil, né? Quando você vai trabalhar com criança, tem que ter todas essas preocupações aí. E ainda dentro do processo criativo, a gente precisa entender que o uso de personagens e narrativas são importantes. Criação de personagens pode ajudar a prender a atenção e facilitar o aprendizado das crianças, tá? Então, quando você cria personagens, não é simplesmente ir lá e fazer uma ilustração de um menino, uma menina, um animalzinho, uma árvore, um arbusto, um cenário. Não é só isso. Você precisa colocar esse personagem dentro de uma história, dentro de um contexto. Então, se você cria um personagem, você tem que criar outros personagens para que ele interaja, né? Então, você tem que se preocupar muito com isso, tá? Então, o uso de personagens tem que estar dentro da ideia de narrativas. Dificilmente você vai conseguir desdobrar histórias de alguns personagens se você não tiver personagens secundários para compor essa história, tá? E aí você tem que pensar em comportamento desse personagem, como que ele se porta, como ele fala, como ele age, né? Qual o tipo de entonação de voz que ele tem. Você traz tudo isso de uma forma de sinopse, né? Você faz ali uma sinopse da história para você entender melhor e assim você consegue criar narrativas, tá? Então, assim, personagem, se o uso de personagem é importante, tem que ter uma narrativa aí com várias possibilidades e várias situações. Outra proposta que junto com o projeto nasce, você tem que ter também o design e o layout muito bem definido, tá? E o design e o layout nada mais é do que como organizar as informações de forma atraente e acessível, né? Análise de tipografia, espaçamento, cores, imagens e imagens que favorecem a leitura e compreensão. Então você tem que pensar imageticamente como que cada página de um livro vai funcionar, tá? E se nós estivermos falando de uma peça de audiovisual, você tem que imaginar a dinâmica do vídeo, como que os personagens vão se comportar, como que os objetos vão reagir, como a interação entre os personagens e a cenografia vai reagir. Então, quando a gente pega para produzir um livro infantil, a gente tem que definir muito cedo, tá? Ainda nos primeiros RAFs, nos primeiros desenhos, primeiros esboços, a gente tem que definir a linguagem visual que a gente quer para esse material. E a partir dessa linguagem, a gente vai estudar ali todo o design de composição e de layout das páginas, tá? Então é importante você ter isso muito bem definido na sua cabeça quanto à linguagem, se é ilustração 2D, se é ilustração 3D, né? Se é uma ilustração com um traço mais simples, se é um traço mais elaborado. Então tem que ter de fato essa preocupação aí para você fazer a melhor escolha do design e do layout para o seu projeto, tá? Um outro ponto que é importante a gente ficar atento é a interatividade e gamificação, né? Então você tem que deixar o projeto preparado para desdobrar em outras mídias. Então deixar ali as ilustrações já separadas num formato que um programador consegue
ir lá e consegue fazer as animações, consegue colocar em site, essa identidade vai para um aplicativo, e se esse aplicativo ele funciona em determinado formato, você está prevendo as ilustrações, o material gráfico para rodar nesse aplicativo. Enfim, tem uma série de possibilidades aí que você precisa ficar atento quanto à interatividade e gamificação. E para ir fechando essa ideia de processo criativo, a gente tem também o uso de multimídia, né? Incorporar sons, vídeos e animações que ajudem a contextualizar o conteúdo de maneira mais rica, né? Então eu falei um pouco já sobre isso, mas na verdade aqui o recorte que a gente precisa entender é o seguinte: a gente faz um livro, né? Um livro para ser impresso, material que vai ser físico, mas a gente pode pensar em toda a dinâmica de lançamento desse livro, que pode vir através de vídeos, animações e materiais de divulgação em redes sociais, por exemplo. Tá? Então você precisa aí se atentar quanto à possibilidade de recursos de multimídia, até para o lançamento de um material que vai ser simplesmente impresso, né? Analisar materiais didáticos existentes. Então isso aqui é um processo muito importante para quem trabalha com criação, para a gente que está no mercado a todo momento olhando para campanhas de publicidade, olhando para marcas, entendendo como funciona concorrentes, né, e possíveis concorrentes, a gente precisa buscar referências. E aí quando a gente está entendendo ali o nosso projeto de forma mais minuciosa, a gente precisa buscar referências de livros, vídeos, jogos educativos e aplicativos para tentar trazer aí novos insights para o projeto, tá? Então é uma observação contínua do que está acontecendo no mercado. Quando você vai lançar um livro, quando você vai produzir um material didático aí, você precisa ficar muito atento ao que está acontecendo no mercado. Então, para os professores, tá? Para os professores que estão aí pensando na dinâmica, imagine sala de aula, né? Todas as crianças, elas já vêm para a sala de aula com uma bagagem, elas muitas vezes já acessam celular, tablets, computadores, e aí imagina que chega na sala de aula, o professor dá uma aula totalmente analógica, né? Totalmente fora da conexão que essa criança está acostumada. Então é importante que todo professor, que todo profissional que gera conteúdo infantil, ele fique atento ao que está acontecendo no mercado, nos lançamentos, nos joguinhos, né? Tudo que as crianças estão acessando. É muito importante essa observação, esse poder de observação, tá? E aí, por final, lógico, antes de executar, avaliar o projeto, ver se o projeto é viável, ver se é factível, né? Se é possível transformar tudo aquilo que foi planejado em realidade, tá? Porque envolve muito custo, né? Então, se você pegar ali, eu quero fazer um lançamento de um livro infantil para a minha escola, eu quero fazer o lançamento de um livro infantil dentro da minha empresa, tá? Então, tem um custo. Como eu sou ilustrador, como eu sou designer, eu sou prestador de serviço, né? Então, estou na outra ponta, mas eu entendo porque eu sou contratado, então eu entendo os processos de contratação e o quão lúdico é esse mercado. E quando as pessoas vêm falar comigo ou vêm falar com os ilustradores de um modo geral, essas pessoas elas não fez o trabalho, né, liçãozinha de casa de olhar quanto custa o mercado, como funciona, então elas vêm conversar com um profissional que executa já sem perspectiva nenhuma de qual investimento que ela precisa, né? E aí ela tem um choque de realidade muitas vezes, porque ela não se preparou para aquilo. Então, antes de executar, deve-se avaliar os aspectos visuais, narrativos, interativos e se é possível você fazer isso economicamente, tá? Então, às vezes um ou outro recurso ali pode entrar. Recentemente, na minha produtora, eu fiquei alguns dias montando um orçamento para fazer uma animação e o cliente queria uma série em animação e era uma série de cinco capítulos, cinco capítulos de 5 minutos, alguma coisa assim. E ele queria linguagem 3D. Logo na primeira reunião eu falei, olha, 3D, o processo de produção é muito caro, a criação dos personagens, aí tem toda a parte de concept de personagem que vem anterior às animações, então é bem complexo, né? Então, enfim, mesmo assim ele insistiu, montei o orçamento
e aí o orçamento ficou muito fora daquilo que ele tinha planejado. Então, assim, ele tinha o desejo visual de realizar o projeto, mas ele não entendia o processo para a criação daquele material. E ele foi impactado aí pelo valor, tá? Então a gente precisa sempre ficar atento no mercado aí para onde que a gente está indo com esse tipo de produção e se vale a pena o investimento em determinada linguagem ou não. Vamos lá então para uma parte que é interessante, é fundamental, né, para qualquer tipo de projeto pedagógico, para qualquer tipo de projeto para crianças, né, com interesse e foco no educativo. Você precisa ter um aporte teórico. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade e eu tenho a sorte, né, os estudos, na verdade, de ter a teoria muito perto, né, por ser professor universitário, por ter feito mestrado. A gente está muito próximo da teoria e de alguns autores que acabam embasando. Pensando em aporte teórico, a quem eu recorro na pedagogia? Tá? Um dos teóricos que dá esse aporte pedagógico para os projetos, né, educativos é Jean Piaget. Né? Então, Piaget já é super conhecido para todos os profissionais da área de pedagogia, quem vem da formação na área de educação. E Piaget ele traz alguns pontos interessantíssimos na sua obra. É importante a gente pensar o seguinte, que Piaget ele produziu, né, o grande volume de produção no início do século XX, tá? E nós estamos aqui no início do século XXI, utilizando, e é muito funcional, né, as percepções que a gente tem das crianças a partir das teorias de Piaget. E Piaget ele traz ali esse formato, né, são 4 estágios de desenvolvimento que trazem 3 pontos interessantíssimos para os projetos que eu trabalho. Tá? Então, como eu disse, a Xexeleco Produções, a minha empresa de animação, produz conteúdos que saltam aos olhos das crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Então é importantíssimo entender essa estrutura que ele coloca para nós aqui. Então ele traz, né, o estágio sensório motor, né, de 0 a 2 anos, que é exatamente a faixa etária que eu trabalho com as animações do Xexeleco, tá? Então, tem algumas principais características desse estágio sensório-motor. Durante essa fase, as crianças exploram o mundo principalmente através dos sentidos. Então, aí, visão, audição, tato. Aí é que eu entro com a experiência visual dos vídeos, das animações, sempre com muitas cores e cores explodindo na tela, muitos movimentos, né? E tudo isso ritmado, né? Tudo isso dentro do ritmo das músicas que nós produzimos também, tá? Então, é importante levar esse ponto em consideração. A ação motora, né, o descobrimento do mundo está através do corpo, tá? Então, assim, manipulando objetos, tal. Então, a gente tenta trazer isso até nas narrativas, fazendo com que os personagens interajam aí com objetos, interajam tocando uns nos outros e ter essa dinâmica mais específica, e o apelo visual aí é muito importante, tá? E outro autor teórico que nos ajuda a pensar a formatação de material didático para criança é o Vygotsky, né? Também da primeira metade do século XX, Vygotsky também traz ali uma série de contribuições que funcionam até hoje, então a gente acaba utilizando. A gente gosta muito de revisitar sempre esses dois teóricos, principalmente, tá? Relacionado à pedagogia, porque alguns pontos ali é interessante para o desenvolvimento do projeto, porque senão a gente acaba perdendo um tempo, né? Então, por exemplo, o Vygotsky, ele diz o seguinte: o papel da aprendizagem está na mediação social. Então, a criança ela precisa dessa interação social para aprender, tá? Então, a aprendizagem mediada socialmente. As crianças aprendem por meio de interações sociais, com o auxílio de adultos, interação com outras crianças, interação com o cotidiano, né? Vivendo algumas experiências. Isso é extremamente importante, né? A zona de desenvolvimento proximal, né? O ZDP,
O aprendizado ele só acontece quando crianças elas são orientadas e elas são colocadas para fazer alguma coisa junto com o adulto, tá? E isso é utilizado pelos professores em sala de aula, esse recurso. Então a gente acaba levando isso para a dinâmica também de produção de conteúdo de aprendizagem, né? Conteúdo de interação, principalmente para as crianças. Linguagem como ferramenta do pensamento, né? A linguagem é essencial para a habilidade cognitiva das crianças e ajuda as crianças a organizarem os pensamentos e a resolver problemas. E eu trouxe aqui também alguns livros, né, que nos deram suporte em alguma medida, que nos dão suporte nas minhas pesquisas, enfim, todos os projetos a gente acaba revisitando, tá, alguns textos. A gente tem aqui a Psicologia da Inteligência de Jean Piaget, né? A gente tem também Pensamento e Linguagem de Vygotsky, tá? É lógico que é mais fácil você pegar quando esse material ele já vem por uma produção já de um outro pesquisador, e aí faz um filtro, uma linguagem, às vezes para quem não é da área, uma linguagem um pouco mais difícil, né, de ser entendida, tal. E aí a gente tem esse livro também, né, do José Carlos Libânio, acredito que é assim que pronuncia o nome dele, José Carlos Libânio. Ele tem uma produção muito legal, né, que é esse livro aqui, didática. Ele ajuda a gente a pensar a dinâmica das aulas, a dinâmica de sala de aula. De um modo geral, esse livro didática do José Carlos acaba sintetizando, né, as principais teorias da pedagogia, né? Então a gente vê Piaget, a gente vê ali Vygotsky, né? Mas esse livro do José Carlos é interessante porque ele acaba, para nós que não somos da área, acaba traduzindo para nós de forma muito fácil. Então esse é um livro de cabeceira, assim, que ajuda a gente a pensar bastante aí as dinâmicas dos projetos que a gente faz, pensando a didática de cada um desses projetos, né? Então, um livro infantil, como que ele pode ajudar em sala de aula, como que o professor pode criar uma dinâmica. Então, o Juca Pincel, por exemplo, é um livro muito interessante, porque ele tem feito uma trajetória muito importante nas escolas com contação de histórias, né? Então, esses livros também podem entrar nesse formato de projeto de contação de história. O próprio Juca Pincel tem ali os fantoches, então tem um grupo também que vai contar a história com o fantoche, enfim. Então é muito legal, né, você pensar toda essa complexidade da teoria pedagógica de forma prática e de forma muito acessível. Importante fazer essa observação e esse recorte, que eu não sou formada em pedagogia, tá? Eu não sou formada na área de educação, eu tenho a docência no ensino superior, mas eu não tenho essa formação pedagógica. Mas eu tenho me aproximado bastante por conta da necessidade, né, de você visualizar esse sistema didático para produzir conteúdo para crianças. Então tem que ter uma responsabilidade também, tem que ter um objetivo bem traçado, tem que ser muito bem planejado a construção didática de um material para criança, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, eu tenho vivenciado cada vez mais a pedagogia por conta disso. Outro aporte teórico importante é relacionado à semiótica. Então, aí já é uma área que eu atuo bastante, né? Uma área que fez parte aí da minha dissertação de mestrado. A minha dissertação de mestrado foi uma análise de semiótica, tá? De um produto jornalístico, e a semiótica me dá aí um certo respaldo para pensar algumas dinâmicas do material didático. E eu queria trocar isso com vocês, né? Porque a semiótica que eu estudo, né, que eu coloco em prática nas minhas aulas, coloco em prática nos meus projetos de conteúdos para criança, projetos didáticos, é a semiótica persiana. E Charles Sanders Peirce é um matemático do início, final do século XIX, início do século XX ali, um americano,
que fez uma revolução quando ele começou a utilizar, né, o recurso da semiótica para avaliar o mundo. Então, a semiótica é uma forma de você olhar para o mundo e de você decifrar esse mundo. É muito interessante a partir desse ponto de vista, que a semiótica permite você criar conjecturas e percepções do mundo que você está inserido. Eu falo do mundo e não falo especificamente de imagens ou de sons, porque a semiótica ela pode atuar em várias frentes, né? Então a semiótica persiana ela pode ser aplicada em uma análise, por exemplo, imagética, ou pode ser aplicada também em uma análise de comportamento, uma análise de observação social, uma análise de som, enfim, de som e imagem e por aí vai. Ele acaba criando essa ideia de signo a partir de uma relação triádica, que é isso que a gente está vendo na tela agora. Tá? Então, ele coloca ali essa tríade, o objeto, o interpretante e o signo, né? Que é o representamen, né? Que a gente fala. Então, a gente tem esses três pontos conectados, né? Esses três pontos interligados, mas esses três pontos, eles, na verdade, dizem para nós o seguinte, né? O objeto é aquilo que o signo se refere. O objeto pode ser algo físico, abstrato ou uma ideia, tá? Então, depois tem um exemplo, um pouco mais adiante aqui, um exemplo que eu consigo fazer essa observação de forma mais detalhada. Quando a gente pensa o signo, né, o signo é a forma ou o objeto perceptível que representa algo. Pode ser uma palavra, uma imagem, um som, um gesto, entre outros. É o meio pelo qual o significado é transmitido. Então, o signo é como se fosse uma forma né, um meio de você gerar o significado para o objeto, tá? Então, a gente tem o interpretante. E aí o interpretante, dentro dessa tríade proposta por Charles Peirce, é a interação que um intérprete faz do signo, tá? Então, é o conceito ou o entendimento gerado na mente do observador ao entrar em contato com o signo. Então, veja bem, esse ponto aqui é extremamente importante para o projeto pedagógico, um projeto didático com foco em crianças, porque aqui, quando a gente fala de interpretante, está muito relacionado ao contexto, à subjetividade. Então, assim, depende muito de onde essa criança vem, depende muito do contexto social que essa criança está inserido, tá? Então, para a gente entender aí o interpretante. Então, a semiótica nos permite criar imagens e, a partir do estudo semiótico, tentar prever a aplicação dessa imagem em algumas situações para alguns tipos de público, tá? Ainda nessa estrutura triádica, vamos pensar o seguinte, ó. O objeto ele pode ser considerado uma árvore real, tá? Que a palavra se refere. Então, vamos lá, vamos fazer esse exercício. Objeto, uma árvore, tá? Então, quando a gente pensa em signo, a gente pode pensar na palavra árvore, que significa o objeto físico. Vamos lá, e o signo, né, pode ser representado pela palavra árvore. Então, a palavra árvore, ela representa o objeto físico, tá? Então, veja que a palavra árvore, ela não é uma árvore, né? Ela não tem forma de árvore. Ela simplesmente o representa. Lembra da tela anterior que a gente viu que o signo, ele é um meio de representar o objeto. Então, a palavra é uma forma de representar essa árvore, que é escrita, né? E o interpretante? A ideia mental de árvore, tá? Então, que surge na mente de quem ouve ou lê a palavra. Então, assim, está muito na cabeça de quem está vendo mesmo, de quem está ouvindo. Imagina o seguinte, uma pessoa que nunca viu uma árvore, que ela não sabe o que é uma árvore, e aí ela chega a ouvir essa palavra. Vamos supor que ela tem ali uma certa formação e ela consegue ler essa palavra ou ouvir essa palavra. Mas se ela não teve contato, se ela não está dentro de um contexto, ela não tem condições subjetivas de fazer a interpretação. Então, o interpretante não vai gerar para ela essa possibilidade de árvore como ela conhece, tá?
Então, assim, porque ela de fato não conhece. Se a gente pegar essa estrutura e pensar o processo de interpretação, que o Peirce chamou de semiose, o processo contínuo de interpretação dos signos, cada vez que alguém interpreta um signo, essa interpretação gera um novo interpretante. Então, essa formação triádica que a gente viu, essa formação triádica, ela tende a ir ao infinito. Sempre um signo vai gerar um novo interpretante. E aí você começa a entrar num fluxo, tá? Vamos lá, então pensando nessa estrutura aqui que a gente acabou de colocar, quanto à ideia de objeto, signo interpretante, sendo a árvore, né, como referência, ao ver a palavra árvore, a pessoa pensa em uma árvore, tá? Então isso a gente considera como o primeiro interpretante, tá? Então, essa ideia de árvore pode levar a uma interpretação, como a imagem mental de uma árvore. Então a pessoa imagina lá na sua cabeça, se ela já viu uma árvore, ela imagina um formato de árvore. Quando ela imaginou, é um segundo interpretante, tá? Então primeiro ela ouviu, depois ela imaginou, tá? E depois ela ouviu, né? Leu ali a palavra. E depois você tem ali, isso pode, por sua vez, evocar memórias associadas à floresta, tá? Criando mais significados. É o terceiro interpretante, tá? Então, o que acontece? Num primeiro momento, a pessoa lê ou ouve a palavra árvore. Então, se ela conhece e sabe o que é, ela imagina uma árvore. E num terceiro momento, ela começa a gerar conjecturas. Ela começa a entrar no que a gente chama no caminho ali, no processo de semiose, que é chamado de legissigno, por ela começar a gerar interpretações sobre isso. Então, a gente tem aí a ideia de árvore dentro da semiótica muito bem definido, né? Para a gente tentar entender o que significa. Então, a semiótica, ela nos ajuda bastante a pensar na área de comunicação as interpretações que o mundo dá para tudo que nós criamos. E isso é muito importante para o recurso pedagógico. Não adianta eu falar sobre um objeto se esse objeto não existe na vida ou na relação que aquela criança tem com o mundo. Então eu preciso tratar de ilustrações, cenários, narrativas, histórias sendo contadas sempre a partir da percepção daquela criança. Por isso é importante você entender para qual criança você está produzindo. Então a semiótica, ela é muito importante para nos dar esse respaldo teórico aí para a gente entender. A semiótica persiana, ela é muito complexa. Isso aqui que eu trouxe para a gente é um rascunho, né? Arranhei a superfície aqui para a gente entender o que é a semiótica. Um outro exemplo muito bom também, que eu levo sempre para as minhas aulas quando se trata de semiótica, é esse filme que eu deixei anotado para vocês, Os Deuses Devem Estar Loucos. É um filme dos anos 80, né? Passava bastante na sessão da tarde, né? Na TV aberta. Mas assim, é muito importante esse filme, porque ele ajuda a gente a entender muito bem o que é a semiótica. Então, a sinopse do filme é essa: uma garrafa de Coca-Cola é jogada pela janela de um avião. Alguns nativos, imagina uma tribo isolada na África, acham essa garrafa e eles não sabem o que é Coca-Cola, eles não sabem o que é aquela garrafa. Eles acreditam que ela caiu do céu, então é um presente dos deuses. E aí começa uma série de problemas na tribo, porque eles começam a brigar pela garrafa, eles começam a ter uma série de conflitos por conta do uso da garrafa, que é um objeto interessante para eles amassarem, usarem como pilão, para eles usarem para abrir uma massa, enfim, para eles fazerem qualquer outra coisa. E aí eles decidem que eles vão devolver essa garrafa para os deuses, e aí coloca lá um personagem que percorre aí toda uma história para conseguir devolver essa garrafa, e quando ele acha que está próximo dos deuses, na verdade, ele é inserido na civilização moderna e ele encontra no outdoor uma publicidade da Coca-Cola. E aí ele reconhece aquilo, né? Enfim, mas até ele reconhecer, a tribo não tem contato, eles não sabem o que é uma Coca-Cola, uma garrafa, o formato dela. Então, eles não têm o que? Geração de interpretante. Então, eles começam a gerar significados para o uso do dia a dia, significados para um uso que faça sentido, lógica para eles.
tá bom? Então, esse exemplo da semiótica é muito importante para ajudar a gente a ilustrar isso. O Peirce ele é traduzido aqui no Brasil, né, suas ideias, muito bem. Eu acho que a maior autoridade do Brasil, quiçá do mundo, sobre semiótica persiana é a Lúcia Santaella, tá? Então, essa autora, ela decodifica muito bem os pensamentos de Peirce. Tem 2 livros dela aqui que é muito interessante, tá? O que é a semiótica e também semiótica aplicada. Tem vários volumes esses livros e vale muito a pena vocês lerem. E tem um terceiro livro que eu trago ali, que é da professora Ogécia e a professora Luciana Coutinho. Tá? O nome do livro é Aulas de Semiótica Persiana. A professora Maria Ogécia e a professora Luciana foram minhas professoras no mestrado. Tá? Então, me ajudaram bastante essa leitura de mundo através de Charles Sanders Peirce. Agora vamos ver aqui um aporte teórico voltado ao design, né? Então, eu montei de uma forma diferente. Eu vou mostrar alguns autores, mas antes disso eu vou mostrar uma estrutura que é fundamental para o design. Então, eu montei aqui uma tela com alguns pontos que são importantes, tá? Que nada mais é do que cumprir os princípios básicos do design, né? Então não tem como fugir disso. Isso serve para todo tipo de material que você vai produzir, né? Quando você está falando de criança ainda, ele tem que ser muito mais assertivo, mas ele não foge muito dessa métrica, que é extremamente importante para a boa realização de um projeto. Princípios fundamentais para pessoas que não possuem formação na área. Então, o recorte que eu trouxe foi a partir dessa percepção. Então, aqui, eu imagino que muitos que estão assistindo aqui não são da área de design e gostariam de entender e de se aventurar, né, na produção de imagem. Então, eu acho importante aí fazer esse recorte. Tá? Então, 4 princípios básicos do design que não pode deixar de estar em nenhuma peça, porque isso é fundamental para que a gente garanta a legibilidade e a leiturabilidade do material que está sendo produzido. Tá? Então a gente tem que pensar no contraste, ok? Então o contraste pode ser relacionado a tons de cor para você gerar e facilitar uma leitura, tá? Então o mais importante é você entender aí o contraste entre pontos claros e escuros do seu material, para que a leitura fique mais interessante, tá? Então, de imediato, né, já me ocorre que se você tem um fundo branco, não dá para escrever com a tipografia, com a fonte em amarelo, não vai dar leitura. Então você precisa contrastar, você precisa pensar numa cor aí que faça funcionar essa leitura, tá? Um dos grandes problemas que eu observo quando alguém começa a trabalhar com design e não vem dessa formação é quando as pessoas começam a entender alguns softwares e começam a misturar ali alguns efeitos e aplicações dos softwares. Mas não é isso, é só você prestar atenção nisso aqui, ó, contraste, repetição, alinhamento e proximidade. Então a pessoa coloca lá, monta uma arte, um texto e não está dando leitura. Aí ela vai e coloca drop shadow, que é uma sombra projetada que tem em alguns softwares. Então, ainda assim não dá leitura. Ela vai lá e coloca o stroke, que é você colocar contorno na letra. Ainda assim não dá leitura. Ela coloca um efeito lá chamado bevel. Esse efeito ele vai criar um volume no texto, né, na tipografia. Vai parecer um pouco 3D. Tá? E também não dá leitura. E aí essa pessoa vai lá e coloca inner shadow. E aí ela vai misturando, que é a sombra interna. Né? Ela vai colocando um monte de efeito, sendo que na verdade o exercício ideal ali, logo no início, se não dá leitura, é buscar aí o equilíbrio do contraste e mudar a cor do background, do fundo, ou então do texto que está em primeiro plano, tá? Então, repetição. É importante que vocês trabalhem sempre com a ideia de repetição para garantir a informação, mas de um modo geral, a repetição também é interessante quando você usa formas. Eu vou usar uma caixa de texto, eu vou usar aqui um elemento gráfico, um ícone para trazer, toda vez que eu trouxer um assunto, eu vou trazer esse ícone junto. Então, a repetição acaba reforçando, né, a informação. E graficamente, né, um tipo de grafismo que você utiliza acaba ajudando a criar essa unidade visual daquilo que está sendo produzido. Alinhamento, texto, sempre importante pensar nisso. Não dá para você ter uma coluna de texto alinhada ao centro, uma coluna de texto alinhada à direita e outra coluna alinhada à esquerda,
tudo isso na mesma página vai virar uma bagunça, então você tem que organizar visualmente isso, tá? Então, não se esqueça, aqui a gente está pensando em produção de material didático para crianças. Agora imagina as crianças vendo essa salada, né? Então vendo essa mistura. Então você tem que saber equilibrar ali, saber criar os layouts de forma mais assertiva possível. Proximidade. Então você trabalha com proximidades entre tipografias, você trabalha com proximidade de formas, de cores. Então a proximidade é você tentar trabalhar uma unidade entre aquilo que está sendo feito ali. Um dos erros mais recorrentes que eu observo é uma ilustração que é feita 2D, ela vai para uma página e ela acaba contracenando, ela acaba criando uma dinâmica de composição dentro de um layout com uma ilustração 3D. Então são linguagens diferentes que não têm proximidade. Então a proximidade é você trazer coisas aí importantes para cada uma das necessidades da tela ali, tá? Outro ponto importante aí para a gente pensar é tipografia. Selecionar fontes adequadas para transmitir a mensagem de forma eficaz. Evitar sobrecarga de fontes diferentes. Escolher tipografias que se complementam, tá? Então, assim, eu recomendo sempre numa peça gráfica, sendo página de livro, capa de livro, cartaz de lançamento, arte de internet, no máximo, 3 tipos de fonte. Quando muito, você pode usar 2 tipos de fonte e você fazer aí um contraste, né, entre os recursos de família dessa tipografia, né? Então você usa ali 2 tipos de fonte, mas você começa a variar entre bold, black, light, regular, e aí você acaba criando um contraste de uso em relação ao peso da fonte, tá? Então, tipografia, tem que escolher muito bem, tem que dar leitura. Cores, tem que fazer um estudo de cores muito forte, muito bem feito, detalhado, né, para que vocês consigam aí abstrair o máximo possível da percepção e dinâmica. Lembra daquelas teorias que a gente viu lá atrás de pedagogia, né? Então a gente precisa ali fazer com que as crianças tenham uma aproximação com as cores e que essas cores de fato signifiquem alguma coisa para elas. Hierarquia visual, né? Você hierarquizar a sua página, tá? Como que você faz isso? É você organizar os elementos visuais de forma hierárquica. É você deixar por exemplo, o título de um texto em caixa alta, né, maiúscula, e você deixar o corpo de texto em caixa baixa, minúscula. Nisso aí você já hierarquizou, você já deixou o título mais importante em evidência, né? Então, organizar os elementos visuais de forma hierárquica para guiar o olhar da criança. Então, é claro que a criança ela tem que ser orientada durante a leitura, e essa orientação é feita pela paleta de cores, é feita também pela tipografia escolhida e, sobretudo, pela hierarquia visual. Você que vai destacar. Espaço em branco, isso aqui é muito importante, né, para toda a área de criação do design, né? Então, também conhecido como espaço negativo, é considerado um recurso importante do design, deixar espaço em torno dos elementos para destacar o conteúdo, facilitando a leitura e a criação do layout. Veja, sabe quando você cria uma caixa de texto e essa caixa de texto fica com o texto encostadinho no limite da caixa? Ou então ele começa já encostadinho do outro lado lá? Não, você precisa dar um respiro, né? Você precisa deixar o texto com espaço entre as limitações de página, não pode deixar tudo muito grudado, uma coisa na outra. Tudo isso dá uma sensação, né? Uma sensação psicológica, né? As pessoas têm um certo distanciamento, elas acabam se sentindo, de certa forma, sufocadas por aquela série de informações que estão acontecendo em um espaço tão pequeno. E a recomendação teórica, né, para tudo isso que eu falei sobre o design, sobre a composição de imagem, tá? Você vai trabalhar com ilustração, com fotografia, enfim, tem que pensar tudo isso. O livro Psicologia das Cores. Então, a Psicologia das Cores, da Eva Heller, traz para nós o comportamento do indivíduo a partir de cores, a nossa percepção da sociedade, a nossa percepção do indivíduo, o que cada cor representa, o que cada cor representa para o grupo coletivo, o que cada cor representa para o indivíduo dentro de uma determinada sociedade. Então é um recorte mais ou menos nessa linha, tá? O livro da Psicologia das Cores.
Entretanto, o livro Psicodinâmica das Cores em Comunicação toma propriedade dessas informações interessantes sobre a psicologia das cores e coloca aplicado em peças de comunicação, né? Então a gente vai ver ali, de fato, que quando a gente está pensando em público-alvo, por exemplo, a cor roxa ela é muito associada à maturidade, a mais idades. Então, se você vai fazer um livro didático que vai para grupos de pessoas mais velhos, cartilha que as pessoas mais velhas vão acessar, enfim, aí de repente você trabalhar com essa paleta de cor roxa aí, deixa mais direcionada assim a paleta de cor desse material gráfico que vai ser produzido, tá? Então esses dois livros são extremamente importantes. Com certeza, para mim, os dois são livros de cabeceira. Eu tenho eles e eu preciso ter, porque não é sempre, a gente não decora, né, os livros, mas eu sempre vou revisitar lá e tentar entender assim, mas essa cor aqui, se eu usar para essa aplicação ou para outra aplicação, e se eu deixar um personagem com uma cor X, o que isso vai traduzir na história? Esse personagem, por que ele tem que ser de uma cor tranquila, uma cor suave? Você se lembra que no início da nossa conversa aqui eu falei lá atrás sobre criação de personagens, sobre a personificação desses personagens? Então, a cor ajuda você a reforçar isso visualmente. Qual o comportamento dele? A cor vai ajudar você nesse projeto também. E o terceiro livro que eu coloco aqui nessa tela para nós, que é de uma designer gráfico, né? Uma designer ali dos anos 90, muito influente, muito importante nos anos 90 e 80. Ela escreve esse livro que é muito bom, que é Design para quem não é designer. Tá? Então, ele traz uma síntese muito boa da área do design para quem de fato não é da área, né? Então, uma linguagem muito simples. Por que você precisa hierarquizar a informação, por exemplo? E sempre exemplificando, sempre trazendo a observações e análise de peças gráficas do cotidiano. Por que essas peças foram produzidas dessa e não de outra forma? Então, vamos lá, então, partindo aí para finalizar a nossa conversa aqui, eu achei importante listar aqui algumas plataformas que ajudam vocês aí, vão ajudar bastante vocês a pensar o material gráfico, tá? Então, assim, vai criar um material para a escola, vai criar um material para algum núcleo docente, enfim, vai ilustrar um livro, quero fazer uma ilustração junto com os profissionais, quero acompanhar isso de perto, qual plataforma usa, como funciona. Tem uma enorme possibilidade de vocês utilizarem isso que eu estou colocando aqui. Eu vou passar rapidamente por alguns deles, tá? De você colocar isso no seu processo do dia a dia, tá? Então lembre-se do que eu disse antes, do livro da Robin Williams, que é Design para quem não é designer, e essas plataformas aqui vão ajudar vocês também, porque algumas delas, de fato, não são para designers, né? São para pessoas que estão aí experimentando um pouco de produção gráfica. Então, com certeza, na área profissional, eu destaco ali o pacote Adobe, que tem uma contratação com licença. Então, os principais softwares, né? Os principais softwares, aliás, que eu acabo trabalhando também, tá? Então, Photoshop, é importantíssimo, eu faço ilustração no Photoshop, tá? E aí eu já faço um projeto grande lá já em 300 dpi, pensando em impressão, fica em alta resolução a ilustração, mas a minha técnica de produção, de ilustração é no Photoshop. O Illustrator é importante, que é um software que trabalha com vetorização, imagem vetorial. O InDesign, que é um software para diagramação de revista, de páginas de landing page, páginas de internet, ajuda bastante na ideia de você trabalhar com diagramação, tá? O InDesign é um software muito bacana. O Adobe XD, né, é um software que ele é focado em plataforma digital. Então é um software muito bacana porque ele ajuda você a pensar toda a dinâmica de interação. Ele é focado na produção de UX e UI, né, que é você pensar as dinâmicas do design a partir do usuário, tá? Então, UX e UI, que é a experiência do usuário, né, a experiência de interface e experiência do usuário. Adobe XD, para se você estiver pensando aí no aplicativo, no game, alguma coisa assim, tá? E o After Effects é o software que eu trabalho para fazer animação. Então eu separei aqui nessa coluninha aí do pacote Adobe, são todos os softwares pagos e tal.
mas são softwares profissionais. Então, não se preocupem, não precisam ir para esses softwares se não querem se profissionalizar na área. Mais embaixo ali a gente tem algumas plataformas que são plataformas free e também com a possibilidade de trabalhar com licença paga. Então eu separei aqui para vocês ó, o Canva, que é muito prático de usar, muito usual e ele de fato deve ser utilizado para quem não trabalha profissionalmente com isso, mas você consegue recursos extremamente profissionais, assim, artes extremamente profissionais, bem acabada, ele é muito intuitivo, tá? O Canva. O Figma é um pouco mais complexo, mas ele vem na mesma linha do Adobe XD, ele vem para trabalhar com experiência do usuário, experiência de interface, enfim, o Figma, ele tem também a possibilidade de você trabalhar mood board, você trabalhar fluxo de trabalho, é muito interessante, é um pouco mais complexo, tá? Então, se você quer trabalhar só com criação de arte, de design, de páginas de livro, enfim, coisas mais simples, o Canva resolve melhor para você. E tem também o Adobe Express. O Adobe Express é o formato Canva, tá? Então, ele é um formato que funciona na nuvem, como o Canva, e aí você tem alguns recursos lá também. É um pouco limitado, né? Então, para quem trabalha profissionalmente com o pacote Adobe, não compensa ir para o Adobe Express, mas ele tem lá as suas vantagens para quem está iniciando na área. O Vista Create também, software que funciona na nuvem, mesmo formato do Canva, deixa você criar páginas, deixa você criar arte, e design ousado também. Esses dois últimos, o Vista Create e o Design Ousado, são plataformas mais simplistas, tá? Mas assim, elas trazem recursos interessantes também e você consegue baixar alguns projetos para você finalizar em outros softwares. É um pouquinho mais limitado, mas é interessante também, tá? E aí a gente tem também, né, os sites de referência. Lembra que uma parte que eu comentei com vocês lá atrás, ó, precisa ter referência, precisa olhar para o mercado, precisa ver o que está sendo feito, o que está sendo desenvolvido. Quem é professor e está em sala de aula com criança precisa olhar para o que essas crianças estão olhando, né? Então, assim, é lógico que tem todo um discurso e tem toda uma teoria sobre isso, sobre o fato de deixar crianças usando telas, né? Então, uma discussão que se faz muito pertinente nesse momento sobre isso, mas o que a gente não pode negar é que elas já estão usando. Então a gente precisa olhar e tentar entender ali que tipo de dinâmica elas estão tendo, que tipo de experiência visual e imersiva elas estão tendo nas telas. Então por isso é importante fazer pesquisas de referências, né? Então tem todas essas plataformas que te dão suporte na produção prática, mas antes disso tem que fazer o exercício aí da referência. Então, alguns sites de referências que eu separo aqui para a gente ver, o próprio Behance, né? O Behance é um site totalmente voltado para a área profissional. A gente tem o Pinterest também que traz alguns insights, mas o Pinterest ele tem a vantagem de ter um olhar mais abrangente, né? O Pinterest você encontra de tudo um pouco, de todas as áreas, de arquitetura, do audiovisual, do próprio design, até das áreas relacionadas à própria educação, enfim. No Pinterest você consegue ter aí uma referência mais aberta, mais abrangente, né? A ideia do Pinterest é aquele painel que você vai lá e acaba pinando, né? Você acaba colocando ali em destaque alguma coisa que você queira. Então vai lá no Pinterest e monta lá uma pastinha com as suas referências, tá? O Behance é mais voltado para a área de design mesmo. O Behance ele tem esse formato. Depois a gente tem a Words, né? Essa plataforma, ela traz também uma série de referências. Ela traz referências, ela é interessante porque ela traz muita visão do que está acontecendo no mercado internacional. Então ela tem ali um acompanhamento para onde está indo o design, para onde estão indo as produções mais conhecidas de grandes marcas, tal. Tem a Dribbble, né? O Dribbble. Essa plataforma também, como o Pinterest, ela é um pouco mais abrangente, né? Ela traz um pouco mais de informação de outras áreas também. E a gente consegue ter um olhar macro, não só com foco naquilo que a gente está produzindo. Mas tudo isso é referência, né? E o próprio Instagram também. O Instagram a gente consegue não só ver referências de produção,
a gente também consegue acompanhar aí os profissionais, né? Os profissionais têm páginas com orientações, com dicas. Eu mesmo acompanho vários ilustradores, acompanho várias editoras e os lançamentos que essas editoras fazem para acompanhar aí o que está rolando na produção de livros didáticos, livros infantis, enfim, é importante. Depois eu separei aqui para vocês também uma lista rápida de banco de imagens, tá? Com uso free e também com uso com licença paga. A gente tem o FreePic. O FreePic você tem ali, acho que a possibilidade de fazer 3 downloads por dia de algumas imagens, alguns materiais. Mas o FreePic também é interessante porque você consegue baixar alguns projetos de design já adiantado em alguns softwares, alguns layouts, alguns mockups também. O Adobe Stock é pago e você consegue baixar, tendo a licença paga, fotos, vídeos, enfim, ilustrações, é muito interessante também. E o próprio Canva, o Canva que eu indiquei antes aqui como uma plataforma de design para produção, para criação, o Canva ele também é um banco de imagem, você também consegue ali baixar algumas imagens, se você tem a licença, a conta paga, você consegue fazer mais coisas ali, tá? Tem o Free Imagens e o Pixels, que são plataformas mais simples, mas que também tem essa dinâmica de trazer aí o material para dar suporte nas produções gráficas. É isso então, pessoal. Isso só foi um recorte da minha atuação profissional, daquilo que eu faço no mercado, né, trabalhando com produção para crianças, produções didáticas, um material aí para ajudar em sala de aula, enfim. E também pela minha experiência como professor aí, um pouco do que eu estudo e tento aproximar, né, a prática da teoria e isso é uma forma que eu encontrei para conseguir produzir o material didático de forma ainda mais interessante e eficaz, tá? Para que seja eficiente. Mas foi só uma breve conversa. Se tiver oportunidade, por favor, mandem qualquer sugestão, qualquer observação por e-mail. Eu vou deixar aqui na tela aqui, ó, o meu e-mail para você, o meu e-mail pessoal para vocês e também o e-mail da universidade que eu trabalho, da Uniso, né, a Universidade de Sorocaba. O meu e-mail lá na universidade. Por favor, mandem mensagem, deixe aí as dicas, as orientações de vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço, foi um prazer estar aqui com vocês.